Bom, o primeiro destaque que eu queria trazer é um artigo do Chico Alves, né, o nosso editor do nosso portal, falando sobre o papel da imprensa nesse conflito, né, que no conflito entre Israel e Hamas, a imprensa brasileira tem um lado, né, de que as cenas dos bombardeios exibidas na TV mostram apenas os prédios sendo destruídos, ao invés de mostrar a imagem das pessoas. Você não vê rostos na imprensa tradicional, rostos palestinos na imprensa tradicional, o sofrimento que a gente viu aqui no Série Notícias com a Heloísa Vilela chegando bem perto, mostrando mesquita bombardeada, mostrando criança pegando o Alcorão em mesquita bombardeada, isso você não vê na grande imprensa. E como isso ajuda nessa desumanização dos palestinos e não ajuda no enfrentamento dessa guerra, né, no fim dessa guerra, na busca pela paz. Então, um artigo muito importante do Chico Alves, que ele destaca que, enquanto a imprensa tradicional mandou alguns correspondentes para Israel, apenas dois correspondentes brasileiros estiveram no lado palestino, um deles, a Heloísa Vilela, o outro, o Ian Boixá, da Band. Então, é muito importante, esse artigo traz essa reflexão muito importante para a gente. E, na sequência, eu já quero puxar o Diário de Guerra da Heloísa Vilela, né? O Diário de Guerra da Heloísa Vilela se encerra hoje, né? Fica aqui essa última chamada para esse Diário de Guerra, que provavelmente não terá mais atualizações agora, né? Com a volta dela ao Brasil, mas é um documento muito importante, né? Para quem tiver interesse em recapitular cada passo dado pela Heloísa Vilela, cada passo dado por essa reportagem tão importante, né? Esses dias de reportagem tão importantes que o ICL Notícias fez lá na Palestina. E a Heloísa Vilela estará conosco ao vivo aqui, gente, no nosso estúdio, na quarta-feira, para a gente conversar sobre todo esse trabalho dessas 3 semanas que ela tem feito. E você pode acompanhar no nosso site também. E o que mais que a gente tem de destaque? Lei Rouanet, né? A Lei Rouanet sofreu muito durante o governo Bolsonaro, mas está passando perrengue agora também, né? É isso, Vivian. É uma carta aberta enviada por pareceristas da Lei Rouanet, pareceristas do Ministério da Cultura, critica as condições de trabalho, cobram pagamentos atrasados, apontam a necessidade de critérios serem melhor colocados a eles, né? Então, uma carta endereçada à ministra Margarete Menezes, denunciando esses problemas, é destaque nessa reportagem do Nicolas Satriano para o ICL Notícias, para o nosso portal. É muito interessante. Tem também uma entrevista com o parecerista Marcos Gatto, contando um pouco dessas dificuldades que enfrentam esses servidores pareceristas. Então, recomendo muito a leitura dessa reportagem. A lei Paulo Gustavo também foi suspensa, viu, gente? Então, vamos ficar atento a isso também. Vale a pena ler essa reportagem e se informar mais. E para a gente fechar aqui, despedida, né, de Friends, da série Friends, né? Um dos grandes astros da série morreu. E, na verdade, assim, né, sob circunstâncias que não se tem muita informação, não se sabe direito o que aconteceu com o Matt Perry, mas ele nos deixa, os fãs de Friends, bastante tristes aí, todo mundo que era fã do ator também, né? Morreu muito jovem, né, Lucas? É isso, Vivi. Morreu aos 54 anos, né? Foi encontrado morto no último sábado. Então, aí teve uma despedida muito triste, né? Dos fãs de Friends em Nova York. E essa reportagem dá destaque a isso. Então, é triste, né? Um ator tão jovem, tão talentoso, morrer dessa maneira. A gente não sabia o que aconteceu de fato. Mas, enfim, fica aí a despedida dos fãs, o carinho dos fãs, né? Que também acaba sendo um aconchego a familiares e amigos, né? Pois é, uma série que fez sucesso antes dessa onda de streamings e toda uma série de televisão mesmo. Acho que das primeiras, né, a se espalhar pelo mundo. Virou um sucesso que não era só da televisão dos Estados Unidos, mas em boa parte do mundo ocidental. E outro dia eu estava vendo meu filho de 14 anos assistindo Friends, né? Então é uma série que passou assim, algumas gerações assistiram. Ele tinha só 54 anos, eu digo só porque é a minha idade, né? Então, para mim, parece um garoto, né? Infelizmente, a morte desse que era, enfim, um dos rostos, né, dessa série que fez tanto sucesso. Ele falava abertamente, né? Ele tinha um histórico de dependência de remédios, né, opioides, né, principalmente, então algo seríssimo nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, mas lá muito mais sério. Então ele fez vários tratamentos e parece que estava limpo, né, como se diz, há pelo menos um ano. Então a gente não sabe exatamente o que aconteceu, se foi, enfim, se ele teve um problema cardíaco e daí acabou se afogando, porque ele foi encontrado dentro da banheira na casa dele, não é isso, William? Isso
isso que você falou é importante, no ano passado ele lançou uma biografia falando exatamente sobre isso, sobre essa luta contra a dependência química, então muito triste para todo mundo, uma perda muito grande para as artes, né? Um ator muito importante, que ficou mais conhecido, obviamente, pela série Friends. Fazer mais um registro também sobre a morte do Danilo Santos de Miranda, diretor do Sesc São Paulo, aos 80 anos, o sociólogo também, a gente perdeu ontem o Danilo Santos Miranda aqui em São Paulo, sociólogo, filósofo, ex-seminarista, ingressou no Sesc em 1968, estava à frente do Sesc São Paulo desde 1984, então também um registro importante, perdas significativas para as artes, né, para a cultura no mundo todo, e também aqui em São Paulo a gente presta solidariedade aos amigos e à família do Danilo, deixa um legado importante à frente do Sesc São Paulo. Vivian. Muito bem, obrigada por ter trazido. Daqui a pouquinho a gente vai falar também sobre toda a obra dele com o Juca Kfouri, que logo mais chega aqui para a gente conversar. Lucas, querido, obrigada, bom trabalho para você. Amanhã a gente se encontra por aqui. Obrigado, pessoal. Até amanhã.